para quem me conhece sabe que eu adoro palestras, né? E essa aqui não é diferente que eu estou assistindo. E eu acho que eu precisava trazer ela aqui para vocês assistirem. Esse é o Amir Klink, ele é um navegador brasileiro e ele foi lutar pelos seus sonhos mesmo e realizar uma coisa que todo mundo dizia que isso era impossível, era difícil para ele cair na realidade, permanecer no trabalho que ele tinha, esse trabalho que ele não era feliz no trabalho, né? Ele foi lá, lutou e foi atrás dos seus sonhos. Eu preciso passar isso porque realmente é o que acontece com a gente. A gente fica realmente preso num trabalho que a gente não ama, fazendo várias tarefas e lidando com pessoas que a gente não quer, em troca de um salário, sendo que a gente poderia realmente descobrir o nosso propósito, o que nos faz feliz e fazer acontecer. Uma das lições incríveis que tem aqui no vídeo é que você não pode fugir dos seus problemas, você tem que ser resiliente para aprender com os problemas, a lidar com eles da melhor forma possível. Era uma terça-feira de mar muito calmo, às 13h31, eu joguei a âncora numa prainha na Bahia, chamada Praia da Espera. Foi o dia mais legal da minha vida. Eu estava há 100 dias e 6 horas remando um barquinho de 5,90 metros desde a África. Eu estava ouvindo uma música que não existe em nenhum outro lugar. Uma música linda, o som do vento nas folhas dos coqueiros. E eu não quis descer na praia. Não me deu vontade de descer. Era um momento muito especial. E de repente apareceu um pescador muito simples, muito simples, encostou a sua canoinha imunda do lado do meu barco e olhou desconfiado para o meu barquinho, viu que tinha remos, não tinha motor e nem mastro. Meio desconfiado, ele perguntou: como é que foi a pescaria, moço? Eu olhei para ele e falei assim: puxa vida, meu senhor, hoje eu não peguei nada não. Aí ele falou: a vida é assim, tem dias que a gente não pega nada, tem dias que a gente pega tudo, e foi embora. Meia hora depois ele voltou e me pediu desculpas, esticou a mão e me ofereceu 2 sardinhas, falou: moço, é o único peixe que eu tenho para te oferecer, mas fritinho fica bom. E aí eu olhei para ele, agradeci, e aí ele olhou para mim, desconfiado, e perguntou assim: de onde você vem vindo? E aí eu pensei, o que eu digo para ele? E tão simples, com um sorriso tão autêntico, eu olhei para ele, criei coragem, e falei: moço, eu venho da África. Ele falou: eu não conheço essa praia, mas não é boa de peixe, não. Eu adorei a experiência no Atlântico. Foi a minha iniciação, e a partir daí eu descobri que, no fundo, eu gosto mesmo de estar no mar. Eu não estava feliz nesse dia porque eu venci o Atlântico, eu não venci o Atlântico. Eu estava feliz porque durante 4 anos eu ouvi que eu ia morrer, que não ia dar certo, que eu estava fugindo do mundo real, que eu tinha que fazer uma coisa útil, que eu tinha que voltar a trabalhar onde eu trabalhava. Durante 4 anos eu vi gente dizendo quantos morreram tentando fazer a mesma coisa no Atlântico Norte. Eu adorei porque eu simplesmente cumpri o meu plano. Eu adorei porque durante 88 dias eu não conseguia alcançar a meta de fazer 33 milhas náuticas por dia. Mas a cada dia eu conseguia uma pequena melhora. Aí no dia número 88 eu consegui ultrapassar a média e acabei chegando 5 dias antes da data prevista. Eu adorei porque eu descobri que no mar não tem atalho, não tem truque, não tem malandragem. Eu trabalhei no mercado imobiliário, eu detestei os contratos cheios de armadilhas. Não tem armadilha no mar. Você tem que cumprir a sua tarefa. Eu achei que eu viajei sozinho durante 100 dias e depois eu descobri que eu nunca tive sozinho. Tanta gente me ajudou silenciosamente e eu decidi fazer disso a minha vida. A viagem seguinte que eu faria era para conhecer a Antártica. Eu tinha o sonho de conhecer a Antártica. E uma das coisas mais importantes que eu aprendi no barquinho, a remo, estava no projeto, não na viagem. No projeto eu tentei ser esperto e cortar caminho no começo.
Eu tentei fazer um barquinho que não capotasse, porque todos os caras que tentaram remar o Atlântico Norte e morreram porque os barquinhos capotavam. E um cara maluco de São Paulo, um engenheiro da USP, um dia me falou: Amir, você está fugindo do problema. Eu quero desenhar para você um barco feito para capotar e você virar da África capotando que nem um alucinado até o Brasil. Você tem que conviver com os problemas e não fugir deles. E foi assim que eu acabei indo para a Antártica, depois de 5 anos fazendo um veleiro. E eu acabei decidindo conviver com o risco de ficar de veleiro na Antártica. O risco é ficar preso por um ano inteiro. E no começo eu fiquei assustado com essa hipótese, depois eu pensei, caramba, mas ficar um ano inacessível, sem ninguém me alcançar, de repente não é tão ruim. Nenhum oficial de justiça vai me pegar em um ano, nenhum despachante, nenhuma vizinha chata. E assim eu acabei descendo para a Antártica para passar um ano, fiquei 14 meses na Antártica sozinho. E foi nesse período que eu descobri que eu nunca tinha morado sozinho em Paraty. Nos 15 anos em que eu achava que morava sozinho em Paraty, sempre saía água da torneira da minha casa. Todas as vezes que eu apertei um botãozinho na parede, acendia a luz. Nesses 14 meses sozinho na Antártica, eu descobri que eu tinha um exército de provedores, mesmo morando sozinho. Que cada um de nós, quando vive numa comunidade, quando trabalha numa instituição como o BB, a gente tem verdadeiros exércitos de pessoas que são os nossos provedores, que silenciosamente e secretamente fazem com que a nossa vida seja melhor. O dia mais importante da minha viagem foi o último. No último dia, eu descobri a importância das oportunidades, quando a gente enxerga quem são os nossos provedores. No último dia, eu lembrei do primeiro dia na Antártica. No primeiro dia na Antártica, eu estava cansado e fui dormir. Navegando, a gente nunca dorme mais do que 50 minutos quando está sozinho. Eu queria dormir 50 horas. E eu dormi e acordei com um barulho terrível em volta do barco. E quando eu fui olhar, eram cristais de gelo se formando no estaiamento do barco. O ar esfriou muito rápido e formaram-se milhões de cristais. E o sol, às 3 horas da manhã, cruzava os cristais e produzia milhões de arco-íris, minúsculos arco-íris. Eu fui correndo pegar uma máquina fotográfica e, de repente, eu falei, caramba, agora eu sou dono do tempo, vou ficar 1 ano e pouco aqui. Para que essa pressa de paulista correr para fazer foto? Fotografo amanhã e voltei a dormir. Quando eu acordei, eu fui fotografar os cristais, não tinha mais nenhum cristal. Eu fiquei 429 dias na Antártica e nunca mais vi esse fenômeno. Eu voltei 42 vezes para o continente antártico, a última esse ano, e nunca mais eu vi esse fenômeno. E aí eu descobri que tem coisas que são únicas, tem oportunidades que a gente não pode perder. E a mais importante dessas oportunidades é o exercício de compartilhar aquilo que a gente aprende. Quando eu voltei da minha última viagem com as minhas filhas, agora há pouco tempo atrás, eu percebi que, no fundo, eu não tenho nada do que eu achei que eu tinha construído. Eu fiz mais de 30 barcos, viajei por todos os oceanos da Terra. A gente tem uma casinha que a gente gosta, mas essa casa não é minha. Não é minha de verdade. A casa de vocês não é de vocês. Experimenta parar de pagar o IPTU e o condomínio para ver o que acontece. O carro que vocês têm, desculpa falar isso, não é de vocês. Nada do que vocês têm ou compraram é de vocês. O que é nosso são as experiências que a gente vive com as coisas que a gente usa. A experiência é nossa para sempre. O carro, a casa, a empresa são posses provisórias. E eu descobri que a experiência mais importante que existe na vida é possuir a nossa história e não possuir as coisas. Eu adoro o Paraty e o Paraty 2. Não são meus barcos. Mas a coisa mais importante que eu fiz com eles foi construir uma pequena história. A herança mais importante, eu não vou dar 1 centavo da minha conta para as minhas filhas. Já avisei elas, e elas estão incrivelmente felizes com isso. Não vou dar um bem, nem uma bicicleta, nem um carro, nem um barco, nem nada. Eu vou dar a oportunidade de elas construírem uma história.
E a historinha que elas construíram, viajando 8 vezes com a gente para a Antártica, não é a minha história. É a história delas, é a história que elas construíram. E nesses anos todos, com quase 400 mil milhas navegadas, eu descobri que a única coisa que é para sempre é a história que a gente constrói. A nossa história. Cada um de vocês aqui tem uma história. Esse banco não é o banco de vocês. Esse banco é a história que vocês estão construindo. A história de cada um de vocês faz a história dessa instituição. Eu espero que vocês façam uma linda história. Obrigado.